A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival Mesa Brasil, tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. O apoio do Sebrae e Sebrae Delas compõem a programação deste ano e fortalece a pauta empreendedorismo feminino. Muito conteúdo para você que já empreende, para você que já tem um negócio ou para você que pretende começar no empreendedorismo. Boa oficina! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Nath Sol e hoje a gente conta com a Fabiana, que é a nossa intérprete de Libras, e o Hermes também, e eles dois se revezam. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de dizer que eles estão fixados na nossa tela, mas caso você esteja pelo telefone e deseja ter essa acessibilidade, pelo telefone vocês têm que pinar manualmente, tá ok? Eu vou fazer a minha autodescrição para vocês saberem quem sou eu. Eu, como comentei, eu sou a Nath Sol, eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos presos, meus cabelos são escuros, castanho escuros, hoje eu estou com um coque, meus olhos são castanhos, tenho traços negroides, estou usando brincos pequenos, um batom vermelho, uma blusa preta, os meus braços estão desnudos, e ao meu fundo, uma parede verde, um quadro escrito "O amor é um ato revolucionário", e uma plantinha que me representa e fala um pouquinho sobre mim. Essa é minha autodescrição e é um dos objetivos do nosso festival, Elas Festival, de tornar cada vez mais acessível os encontros, tanto online quanto presenciais. Hoje a nossa conversa vai ser com a Carol Braga e com a Raquel Alac sobre elas no audiovisual. Que tenhamos um bom encontro. Carol, é com você. Oi, gente. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui para conduzir essa conversa com a Raquel Alac. Então, eu, como meu papel de mediadora, vou apresentar e convidar Raquel Alac. Seja muito bem-vinda. Raquel Alac é sócia-diretora da Universo Produção, CEO da Universo desde 1994, né, Raquel? Tem muita história para você contar para a gente. E para a gente deixar essa tarde, esse bate-papo mais descontraído, eu vou deixar que você mesmo se apresente e conta assim, o início de tudo. Eu sei um pouquinho, eu vou ouvindo a sua história assim, em pedacinhos. Cada dia eu escuto um pedaço, mas eu quero ouvir agora completa. Assim, Raquel, como começou essa mulher forte empreendedora? Conta aí pra gente a sua história. Gente, a minha história é bem diversificada, vamos dizer assim, né? Porque eu não começo como empreendedora, né? Eu sou formada em comunicação social pela PUC e sou de São João del Rei, vim para Belo Horizonte estudar comunicação, começo como estagiária no SESI e no SESI eu tive a oportunidade de desenvolver um programa que se chama Ação Global, todo mundo deve conhecer. Quem deu esse nome foi a Rede Globo, mas é um programa que eu ainda desenvolvi como estagiária, depois fui contratada, fiquei lá 7 anos, e durante uma das ações globais eu conheço meu marido, né, o Quintino, e ele já tem mais a ver empreendedor, assim, arrisca mais, vamos dizer assim, do que eu naquela época.
E ele me convida para abrir a Universo Produção, e eu falei, não, você abre primeiro, depois eu vou. Então, em 94, a gente cria a Universo Produção, mas eu ainda no SESI, ele foi tocando numa época que não tinha figura ainda do gestor cultural, não tinha as leis de incentivo, né? Uma época que tinha o produtor cultural, né? Não tinha essa visão do produtor enquanto empresário, enquanto empreendedor, né? Tinha muito aquela relação de você contratar artista e fazer show, contratar artista e fazer show. E aí, em 1997, eu saio, aí sim começa a minha carreira de empreendedora, eu sem saber o que era empreender, né? Uma das coisas que eu achei bacana, né, desse bate-papo é exatamente isso, porque eu falei, vou trazer um pouco esse conceito, o que é empreender? Né? Hoje é muito diferente de quase 30 anos atrás, né? A gente já está muito mais familiarizada com esses conceitos, como também a gente vê como que as pessoas estão se arriscando muito mais, né? Estão tentando muito mais. E a gente também estamos passando por uma transformação digital muito grande. Então, 1998 é um marco da minha carreira, que é quando começa a Mostra de Cinema de Tiradentes, que foi o nosso projeto pioneiro na Universo Produção, no sentido mais abrangente. A gente tinha vários eventos, tinha uns eventos que já existiam na produtora, que eu cheguei e fiz algumas reformulações, mas o projeto que é um marco mesmo é a Mostra de Cinema de Tiradentes, que em 2021 completou 24 anos. Então, a Universo acaba focando muito na questão do audiovisual a partir dessa experiência que a gente tem em Tiradentes. E quando a gente começa a Mostra de Cinema de Tiradentes, a gente começa numa cidade que não era conhecida, né? Numa cidade que não tinha infraestrutura, né? Que não tinha ainda descoberto a sua vocação turística. Então, por aí, a gente virou um case, inclusive, para mostrar a força do audiovisual, né? Porque quando você faz um evento, que você produz imagem, que você produz conteúdo, você está projetando para que as pessoas conheçam e vejam de onde que elas estão. Uhum. Então, o que aconteceu? Todo mundo começou a ficar no radar. Tiradentes, nunca ouvi falar. Tiradentes é uma cidade histórica que está a 180 quilômetros de Belo Horizonte. E eu sou de São João del Rei, então era uma cidade muito familiar para mim, né? A gente ia lá em Tiradentes, meu pai adorava frango a molho pardo, tinha 2 restaurantes, enfim. Então, a gente passou alguns fins de semana em Tiradentes. Raquel, mas antes de entrar na mostra, eu acho interessante você falar da coisa da Universo, porque um dia você comentou comigo o tanto que você é intuitiva, que você recebe as coisas. Eu acho curioso você lembrar como que surgiu o nome da Universo. Você sonhou, não foi isso? Sim. Eu sonhei quando o Quintino falou, eu falei, vamos abrir então uma empresa, e aí eu tive esse sonho que se chamava Universo, assim, que eu queria, não era abraçar o mundo, né, mas eu queria que o universo conspirasse em todos os sentidos e que a gente pudesse fazer ações universais mesmo, assim, que pudesse atender a todos, independente da idade, né, de onde que estivesse. Então, foi uma intuição do universo na sua dimensão mesmo, né? Fazendo uma analogia assim, do que ele representa, essa questão de não ter fronteiras, né? Então veio essa ideia da Universo, que inclusive quem vai empreender começa inclusive tendo algumas inspirações mesmo, né, Carol? Assim, a gente começa inclusive pensando como é que a minha empresa vai chamar, que cara que a minha empresa vai ter. Eu acho bacana esse bate-papo, porque eu vou trazendo algumas coisas, né, que a gente vai discutindo, ao mesmo tempo que eu vou contando, eu vou trazendo o que também foi desafio nesse processo e como que a gente começa um negócio. Eu acho que muita gente pode assistir agora, depois, né, e pensar e que a gente possa ser, então, mulheres inspiradoras para quem quer abrir um negócio, para quem quer começar um negócio. Então, é um pouco por aí, né? Que ideia que você tem? Então, eu não tinha ideia, inclusive, que eu ia trabalhar com audiovisual. O audiovisual entra por um acaso, porque Tiradentes, quando a gente começa, eu queria ajudar a fazer uma ação que pudesse inaugurar o Centro Cultural Ives Alves, porque o Ives, ele era diretor regional da Rede Globo. Na época que eu fazia Ação Global, a gente ficou muito amigo, e ele tinha idealizado esse espaço em Tiradentes, e ele teve um câncer fulminante, faleceu, enfim, e ele não chegou a ver esse centro cultural aberto, funcionando.
e ele estava fechado há 8 meses, 9 meses. Então, a ideia da Mostra de Cinema, ela vem, primeiro, para fazer um evento para inaugurar esse centro cultural, porque a Fundação Roberto Marinho, na época, tinha falado, não, tudo bem, então você me apresenta um projeto, que aí começa o empreendedorismo cultural, né? Começa pelo projeto, a ideia que você vai ter, para inaugurar esse espaço, mas desde que ele continue funcionando, porque nós não vamos inaugurar e depois fechar. Então, a mostra ela surge dessa oportunidade, né? Porque eu acho que é uma coisa também que a gente tem que estar atento, né? Quais são as oportunidades que passam, né? Que batem à nossa porta, que a gente esteja atento a elas. E quando eu falei assim, bom, então vai ser o audiovisual, porque tinha um teatro, a gente vai colocar um cinema lá, e a partir desse cinema a gente deixa funcionando e a gente passa a fazer essa mostra. E, na época, também a prefeitura tinha uma ideia de fazer exibição de filmes no Largo das Mercês. Então, a gente já juntou as duas questões, quer dizer, já tinha na cidade um desejo de fazer coisas novas, enfim. E aí, a gente, ao mesmo tempo que a gente fazia exibição no Centro Cultural, a gente também fez numa lona de circo. Eu amava, a lona de circo estava dentro de mim. Meu primeiro projeto que saiu do papel era fazer um festival de circo, não era de cinema. Mas acabou que o cinema passou na frente e foi ocupando esse espaço. Então, isso foi em 1998. A mostra começa para inaugurar o Centro Cultural. Todo mundo pergunta, mas por que é janeiro? Às vezes chove. Era baixíssima temporada em Tiradentes, aliás. Em Minas Gerais, como todas as pessoas vão para a praia. E lá, no Centro Cultural, a gente também ia deixar esse cinema para funcionar. Então, era aniversário da cidade. Então, acontece em janeiro em função disso, para inaugurar dentro desse aniversário da cidade uma homenagem ao Ibizal. Raquel, sabe o que eu acho interessante, assim, ouvindo sua história, assim, eu acho que você faz parte de uma geração que abriu caminho, pavimentou uma estrada aí de empreendedorismo para muitas mulheres e muita gente da economia criativa. Né? Eu queria, assim, quando naquela época, né, em 1997, 98, eu acho que você se apresentava como produtora ou como empreendedora? Você tinha noção que você era empreendedora? Não tinha a menor noção que eu era empreendedora. Hoje eu até me apresento como empresária da cultura, porque uma empreendedora, uma empresária da cultura, né, no segmento da economia criativa, sofre os mesmos desafios, as adversidades de um cenário econômico, né? Seja de uma indústria automobilística, farmacêutica. Então, assim, não tem diferença, né? Eu não me apresentava também como produtora, entendeu? Assim, eu me apresentava como sócia da Universo e da área de comunicação social, né? Formei em relações públicas e jornalismo. Então, assim, a gente não tinha essa noção. E isso começa a mudar muito, né, Carol, com a questão das leis de incentivo. Porque as leis de incentivos vão surgir, a primeira mostra de cinema, ela já é um reflexo, todo mundo falava assim, mas você vai abrir, você vai começar uma mostra de cinema de Tiradentes, ninguém sabe o que é Tiradentes, como é que você vai conseguir recurso, entendeu? Ninguém vai te patrocinar, né? Essa palavra patrocinar também era bem recente. Ninguém vai patrocinar esse projeto lá, não tem indústria, não tem nada. E isso, um lado econômico da questão. Do outro, cultural, era assim, mas como é que você vai abrir, começar um negócio de cinema brasileiro se a gente não tem filme? Né? Porque um pouco antes, a Embrafilme tinha sido extinta pelo Collor, estava começando as leis de incentivo, né? Carlota Joaquina aí foi um marco dessa retomada, né? Que, como assim se chama, retomada do cinema brasileiro. Então, eu tinha esses dois questionamentos. Eu, praticamente, uma menina, assim, nesse cenário empreendedor, né? E aí tinha essa questão. Falei, gente, que coisa mais estimulante, né? De um lado, esse negócio não vai para frente, por falta de patrocínio. Por outro lado, eu não vou ter cinema brasileiro e eu estou anunciando que a Mostra Cinema Tiradentes vai ser a grande aliada do cinema brasileiro. Como é que fica isso? E aí eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, o evento, anualmente, vai ser um reflexo do que estiver acontecendo no cinema brasileiro e na cultura. Então, se tiver filme, a gente exibe. Se não tiver, eu exibo filme antigo, que é cinema brasileiro contemporâneo. Se tiver patrocínio, a gente faz. Se não tiver, a gente não faz.
Mas não é bem assim, né, que funciona, porque, na verdade, você começa a fazer, você não quer parar. Você investiu um tempo, você planejou, né? A primeira edição foi um sucesso. A cidade, desde o primeiro momento, correspondeu muito. Eu tinha uma experiência muito grande de trabalhar no interior, e era muito importante, e aí vem da minha experiência da FIENG, do SESI, a gente sempre envolvia os empresários locais. Então, assim, a estratégia nossa, quando a gente começou a Mostra de Cinema, isso serve para todos os eventos, e aí também fica uma dica, né? Quando você for fazer alguma ação, algum evento, procure conhecer a cidade onde que você está inserindo esse evento, né? Procure saber para que público que você vai falar, né? Procure as lideranças empresariais, porque as lideranças empresariais vão ter noção do seu negócio, e vão poder te apoiar, vão ser apoiadores. E foi isso que a gente fez, que eu acho que foi a grande sacada. A gente reuniu com os poucos empresários, a cidade de Tiradentes é uma cidade de 5 mil habitantes, né, e tinha 2 famílias principais. E eles tinham os hotéis e restaurantes que existiam praticamente na época. Quando a gente começa, eram 450 leitos, hoje já são mais de 5 mil leitos. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi o evento precursor da descoberta da vocação turística da cidade. E a Mostra Cinema Tiradentes não são, né, não são os 9 dias de evento. É muito mais. Você trabalha o ano inteiro. Você passa a ser corresponsável você se sente envolvida na cidade, né, com os problemas da cidade, com as questões da comunidade. E uma cidade que tem um histórico bem diferenciado, porque a cidade de Tiradentes ficou abandonada durante 100 anos. Enfim. Tem muita história sobre Tiradentes para a gente contar. É interessante, Raquel, você falar assim, porque esses dados, né, de passar de 450 leitos em hotel para 5 mil, é um dado real de como que a economia, o evento cultural ele é capaz de movimentar a economia da cidade, ou pelo menos de startar esse processo. Né? E que isso mantém uma cidade. Né? Eu acho que esse olhar numérico também, com dado da economia criativa, é muito importante trazer, é muito legal se trazer. Então, dentro desse dado aí, a Mostra de Cinema Tiradentes, assim, dentro do parâmetro que ela acontece no mês de janeiro, ela movimenta, em média, de 18 milhões de reais na economia local e da região, quase a totalidade do orçamento anual da prefeitura, que é de 24 milhões. Isso é um dado da prefeitura de 2019. Então, ou seja, o que a gente arrecada, porque isso é um dado muito importante para a gente falar de indústria da economia criativa, geração de empregos, renda. Né? Nós estamos falando aqui de entretenimento, mas entretenimento é emprego. Né? A gente tem que frisar muito isso. A gente está falando de lei de incentivo é um mecanismo, ela não é um recurso por si só. Então, acho que é importante esse bate-papo também para a gente ir esclarecendo alguns conceitos que ficam distorcidos no meio do caminho, ou que as pessoas viram e falam assim, cultura não dá dinheiro, cultura... Gente, ela movimenta literalmente, ela impulsiona a economia local, ela injeta recursos, né? Todos os serviços contratados lá emitem nota fiscal, o imposto volta para a própria cidade. Então, o governo renuncia o imposto, você tem um projeto aprovado, você tem que procurar o patrocínio. Um projeto aprovado em lei de incentivo não significa que você tem um recurso, significa que você tem um mecanismo de renúncia fiscal para ir percorrer, porque geralmente é uma saga, para você conseguir, e todo ano você começa do zero. Isso é a pior história do empreendedorismo cultural. Eu quero chegar lá. Porque eu estou até com um caderninho aqui, eu acho que foi nesta edição, né, a 22ª, que na abertura, Raquel, você já trazia esse discurso da importância dos dados, e que você falava que em tantos reais investidos em cultura e revertia em tanto. E você sempre teve esse cuidado, tanto que você tem os dados muito organizados e na ponta da língua. Você acha que essa é uma dor desse nosso setor? Assim, as pessoas precisam aprender a falar essa língua? Sim, eu acho que a gente precisa, e sem vergonha e sem medo, né? Porque a gente quer visar o lucro, a gente quer visar a sobrevivência, né? A gente, por exemplo, todos os nossos eventos com lei de incentivo, eles são gratuitos, porque na Universo a gente tem como premissa
de que, uma vez você usando um recurso incentivado, que o governo abre mão, a empresa está investindo, é para a gente dar acesso. Mas, por um outro lado, você tem, nesse projeto, prever a manutenção da sua empresa, né? Você precisa ser remunerada pelo seu trabalho, né? Então, assim, não resta a menor dúvida que a gente passou muitos anos e a sociedade hostilizou muito, né? E está intensificando muito esse discurso, porque a gente está enfrentando um cenário atual que a cultura está sendo hostilizada, né? Muitas fake news percorreram, né, da última eleição para cá, entendeu? Confundindo as pessoas sobre a utilização de lei de incentivo e também trazendo uma visão distorcida do papel do artista, do papel do empresário da cultura, do produtor. O produtor, gente, ele tem que visar literalmente o ganho daquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, a produção de um filme. Quem que cuida do recurso é o produtor, não é o diretor, não é o artista que está atuando. O produtor tem esse papel. Tanto é que a gente faz um outro evento que chama Brasil Cine Mundi. Quem vai para os eventos de mercados internacionais são os produtores, porque ele tem essa visão do planejamento, né? Ele tem essa visão de um plano de negócio. Ele que tem que falar, aplica nessa rubrica, contrata esse fulano, faz isso. Então, é uma empresa. É literalmente uma empresa, é uma indústria funcionando como qualquer uma outra. Uhum. Agora, você está falando dos mecanismos das leis, e eu vejo, não sei se você pensa assim também, Raquel, uma evolução, inclusive, nessas fontes de financiamento. Eu acho que você falou que é sempre começar do zero, né? O problema que a gente tem nessa área da economia criativa é a palavra da vez agora. Eu acho que todo mundo, conversando com muita gente, e aqui no festival isso deve estar aparecendo muito, é a coisa da sustentabilidade. Essa é a palavrinha. E você tem um ano, né? São vários eventos, 4 eventos, pelo menos, né? Ao longo do ano, e todos eles têm como base, né, a lei de incentivo ao fomento público. Como que você lida com essa questão da sustentabilidade e a relação disso com esses mecanismos? Carol, assim, eu não tenho a menor ilusão de que a cultura vai ser autossustentável. Entendeu? Que bom isso, né, gente? Eu acho muito bom. Isso, em país nenhum a cultura sobrevive sem política pública. Ela não sobrevive sem incentivo. E incentivar a cultura é estratégico. Se tiver algum empresário assistindo a gente, é estratégico investir em cultura. Cultura é o vetor do desenvolvimento social, humano e econômico. Então, não é feio, não é errado, entendeu? A gente precisa, sim, quando a gente tem governos, seja eles municipais, estaduais, federais, com uma política de pública mesmo, e os governos cumprindo o seu papel enquanto diretrizes daquilo que vai reger a cultura no seu governo, e nós, gestores culturais, pudermos, entendeu? Desenvolver, né, que é aí que estão os papéis que são importantes quando eles estão bem definidos. Não é função do governo fazer evento e empreender, é função do governo proporcionar as condições para que nós, profissionais do setor, possamos desenvolver. Então, quando você tem as leis de incentivos definidas, quando você tem o Mancini, que é essa autarquia federal, né, do audiovisual funcionando, assim como você tem a Anatel da eletricidade, enfim, das telecomunicações, enfim, quando você tem as políticas, né, quando você tem as autarquias, quando você tem as instituições funcionando, o mercado também funciona. E quando você investe, quando você tem mecenas, né, que investe diretamente, quando você tem a possibilidade de ver o que a minha empresa lucrou, eu posso usar 4% do imposto devido? Poxa, por que eu não vou usar isso? Eu usando esses 4%, vamos imaginar, são 100 mil reais, eu vou investir num projeto, esse projeto 100 mil vai virar 300, entendeu? Então vai devolver para a sociedade mais ainda do que foi gerido. E ainda eu estou empregando, eu estou contribuindo, né, para um senso crítico, eu estou contribuindo para o desenvolvimento social, para a diversidade, para a pluralidade de ações.
Estou proporcionando que a população conheça o país onde ela mora, onde ela vive, porque a cultura tem esse papel, o audiovisual mais ainda, que você não precisa sair da sua casa para você conhecer seu país. Enfim, por que eu não vou investir? Né? Então, assim, a cultura, eu vejo uma possibilidade nessa transformação digital, nessas milhares de plataformas que estão surgindo, uma possibilidade e uma necessidade de monetização. Entendeu? Isso sim. Mas isso você escolhendo se você quer ou se você não quer, que a plataforma está aqui para isso. Eu vou escolher, eu vou ser assinante, né? Eu vou querer ver esse filme, eu vou alugar esse filme, igual era o papel do locador. Mas também, se eu não quiser, eu tenho entretenimento de outra forma. Eu tenho desde a televisão aberta, fechada, como eu tenho os eventos e essas possibilidades. Mas a plataforma vem também como uma possibilidade de eternizar um pouco tudo que a gente faz, né? Os filmes que são produzidos, eles não ficarem na prateleira, né? Você poder ter acesso a eles, né? Você ter a possibilidade de conhecer e fazer intercâmbio e cooperação com todos os outros países, que é o mesmo mecanismo de um livro, né? Você tem ele digital, você tem ele impresso, você tem um jornal impresso e você tem a possibilidade. Então, aí sim, aí vem a monetização, ou seja, vem uma possibilidade de você ganhar, né? E a gente tem que entender que o audiovisual é muito amplo. Então, assim, a gente está falando de um universo de games, por exemplo, né? Que é um outro mundo. Aí, NFT, toda hora eu falo assim, e NFT, eu só falo essa frase, para aí, porque isso aí é um outro universo, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, da sustentabilidade para a questão dos negócios, tem várias vertentes, né? Tem várias possibilidades. Eu acho que o cinema brasileiro, inclusive, estava vivendo um momento, depois de 15 anos, onde se definiu uma política pública, né? Então, assim, já era consequência de uma política pública. A gente passou de 1.500 salas de cinema para quase 5.000 salas de cinema no país. Né? O cinema brasileiro ganhou as telas do mundo. Mas por quê? Tem toda uma cadeia produtiva funcionando, né? Sem boicotes, sem ironias, né? Sem possibilidades de retaliações, sem censuras, entendeu? Então, assim, quando as coisas funcionam, elas trazem resultado. Não tem erro, gente. E eu queria fazer um registro, assim, que você está falando, né? Se tem filme exibe, se não tem filme exibe, lá do início da Mostra Tiradentes. A Mostra Tiradentes conseguiu ter um papel tão importante dentro dessa cadeia, né, do cinema brasileiro, que ela hoje está, né, para o cinema contemporâneo, como assim, você quer saber o que vai acontecer no cinema contemporâneo brasileiro? Olha para a Mostra Tiradentes. E Céu de Agosto, que é um curta-metragem que estreou neste ano na Mostra de Cinema de Tiradentes. A estreia dele mundial foi na Mostra Tiradentes, acabou de ganhar a menção honrosa no Festival de Cannes, que é o festival mais importante do mundo. Então, você mostra aí essa relevância, inclusive artística, de curadoria, do que a Mostra de Cinema de Tiradentes tem, só esse registro. Mas voltando, para a gente aqui, Raquel, que a gente que trabalha com isso e vive na prática, a gente sabe que cultura é investimento. Mas eu sei que todo ano, pelo menos 5 vezes, ou pelo menos 3 vezes por ano, você precisa bater nas mesmas portas, com o mesmo discurso que cultura e investimento. O que está faltando para as pessoas entenderem? Eu acho que está faltando uma grande campanha, uma ação governamental, para exatamente, primeiro, incentivar, né? Informar. Acho que é primeiro informar. Né? Segundo, incentivar. Né? Terceiro, promover ações que você vai colocar, seja ela a iniciativa privada, seja ela do governo, ações que você vai colocar tete a tete um empreendedor, entendeu? Com um investidor. Né? Como, a gente tem essas rodadas de negócios todas, mas a gente não tem uma rodada de negócio do patrocínio, sabe como? Assim, eu tenho um projeto, ele é incentivado, ele tem um histórico ou não, né? O histórico dele é esse, é importante investir na primeira edição, né? Assim, não subestimar quem está começando, é muito importante as primeiras edições. E ter esse... Por que acontece? Por que a gente começa de novo? Né? Nós estamos no estado de Minas Gerais, que é um estado de siderurgia e mineradoras, de commodities. Né? A gente não está... Minas Gerais não tem aqui a sede das grandes empresas. Né? A sede não está aqui, e quase nem está mais no Rio, a maioria está até em São Paulo. Então, você tem que ter relacionamento, networking, você tem que ter várias qualificações e caminhos para você chegar em quem manda, em quem tem a caneta e fala assim, está concedido.
Depois você tem que fazer um processo que aí acontece muito, que as empresas, eu vou falar do universo que eu conheço aqui em Minas, tá? Muitas vezes não tem uma estrutura de um setor de marketing, sabe? Que fala a mesma linguagem do empreendedor, que vai pegar seu projeto e falar, não, seu projeto é muito bacana, vou defender ele aqui dentro. Não, é pelo contrário. Você já tem esse patrocínio, você não precisa de outro. Mas se eu não precisasse, eu não estaria batendo aqui na porta, porque tudo que eu não queria era precisar. Eu queria só um merecimento. Eu queria que depois de 30 anos atuando com empreendedorismo cultural, eu tivesse o patrocínio por meritocracia, entendeu? Pelo legado que o evento deixa em cada cidade, pelos resultados. Isso seria, eu nem acho que é sonho nem utopia. Eu acho que isso é a maneira profissional de se lidar no mercado. O mecanismo as empresas podem usar. Elas têm a liberdade de escolha do projeto. Né? Tem empresa que escolhe o teatro, tem empresa que escolhe a gastronomia. Se isso também estiver definido, você não precisa de bater na porta errada. Né? Você sabe que aquela empresa investe em gastronomia. Então, assim, falta clareza também das empresas. Como eu falei que falta política pública, falta as empresas também terem um posicionamento, ter um plano de política cultural. Uhum. Né? E também falta aquilo que muitas vezes não tem em Minas, mas tem no Rio e São Paulo. Isso é de Minas, vamos proteger. Né? Isso aqui é produto nosso, é empreendimento mineiro. Isso aqui a gente tem que fazer acontecer. Né? Tem várias iniciativas. Eu lembro que quando eu comecei, na área de... Uma das referências que eu tinha eram os festivais de inverno, principalmente o Festival de Inverno da UFMG, que eu fiz vários cursos lá, depois ele foi para São João del Rei, eu tive a oportunidade de fazer. Na época, eu estava fazendo magistério, então eu fazia curso, entendeu? De educador para criança. E foi uma grande escola, entendeu? Um festival de inverno desse não pode acabar nunca. É uma iniciativa louvável. Quantos festivais tem em Minas, no estado de 853 municípios? É o Festival do Milho, é o Festival... Gente, isso é coisa nossa, sabe? Vamos abraçar. Isso tem em São Paulo. Em São Paulo, a gente faz a Mostra Tiradentes em São Paulo. Eu fui entender, ter essa vivência lá, e a gente criou todo um diálogo para São Paulo. É a Mostra Paulista, é São Paulo no centro dos debates, entendeu? Que é isso que eu falei, a gente tem que conhecer a cidade, o estado. Então, falta... Isso tudo vai acontecer quando a gente tiver política pública bem definida. Porque aí você tem o governo com uma cartilha falando, investe em cultura, entendeu? Olha aqui os produtos que tem em Minas, fazer um livro, sabe, com todos os produtos. Olha aqui que tem, escolhe com os contatos, entendeu? Esse projeto tem 100%, esse projeto é desse segmento. Faz uma grande rodada de negócio, a gente apresenta. Né? A Casa da Indústria FIENG está com esse propósito de fazer isso, né? de pegar as empresas que querem patrocinar e fazer essa apresentação, que seria como se fosse um pitch, né? uma apresentação. Enfim, oportunidades. Porque senão fica aquela coisa isolada. Todo ano eu bato lá naquela porta. Porque nem política de continuidade de patrocínio as empresas têm. Entendeu? Então, assim, infelizmente, esse é a grande questão que pega no empreendedorismo cultural. E aí eu vou aproveitar e vou registrar aqui uma coisa que a Raquel escreveu no chat, que já disse que vai para outras plataformas. A Raquel está falando que o SESC e o SEBRAE estão pensando nesse evento que faça essa conexão de projetos que tenham aprovados em lei e que empresas que querem, porque realmente esse meio de campo, alguém precisa cuidar dele para a gente. Então, tomara que isso vá... Né? Tomara, isso mesmo, que dê certo, né? Enfim. E, vai ser uma grande iniciativa, porque realmente é uma lacuna. E quando a gente faz essa conexão de uma forma coletiva, você cria uma força. Mesmo que você saia dali sem um patrocínio, você tem um conhecimento do que acontece. E aí, se você tem uma publicação disso, às vezes aquele empresário fala, gente, aqui, olha, sobrou um recurso que eu posso investir na lei no final do ano, deixa eu ver aqui os projetos que me interessam, né? Então, até para pessoa física, né, Raquel? Que às vezes é um negócio solto demais, assim. Às vezes pode ser pouquinho, mas é um pouquinho que faz diferença para quem está, né? Qualquer coisa, tem projetos de todos os tamanhos, pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo pode investir. Você vê a própria Unimed, é uma cooperativa, são os médicos que investem, né? Diretamente.
Agora, nós estamos no Elas Festival, vamos falar das mulheres empreendendo, então, que esse aí é um outro tema que eu sei que você também fala com muita propriedade, inclusive um dia você falou, a gente precisa conversar mais, e eu quero muito conversar, porque gosto de conversar muito com você, com mulheres que empreendem na cultura há mais tempo, para entender essas dores e ver como é que eu posso desviar delas, porque vocês já pavimentaram a história. Né? Eu queria que você falasse um pouco assim, desse lugar da mulher. Você já deve ter enfrentado cada uma, hein, Raquel? Sim, não é diferente de nenhuma outra área, né? Assim, eu acho que a gente tem todo o movimento, né, feminino, feminista, enfim. Às vezes eu me confundo com esses nomes todos, mas eu acho que a mulher... Primeiro, vou até a frase que eu adoro, chama, o mundo é feminino. Eu falo isso para todo mundo. Então, não tem jeito, as mulheres chegaram, estão aí, faz parte da história, não tem jeito de fugir, de esconder, enfim. Então, eu vim nesse mundo mulher e fico muito feliz de fazer parte desse time, sem dúvida, assim, até porque eu trabalhei numa instituição, né, de empresários, né, empresários, a grande maioria que ocupa cargos são homens. É muito interessante porque nas mostras de cinema que a gente faz, a gente entrega uma plaquinha, agradecendo ali o patrocínio. E aí, toda vez que a gente vai agora, por exemplo, a mostra de CNBH que está chegando vai fazer 15 anos, né? Ouro Preto fez 15 anos no ano passado. Então, essas datas comemorativas, a gente pega as fotos e fica recordando. Você acredita que no palco de várias delas tem, assim, 10 homens e uma mulher? Você, né? Tipo assim... Eu nem estou contando, mas é mais ou menos isso, assim. Então, você vê que os CEOs, os presidentes, ainda são homens realmente à frente disso. Mas eu acredito muito na força da mulher, na intuição da mulher. Eu sou, vamos dizer assim, eu não fico olhando o que não deu certo ou o que eu já passei. Eu sempre olho assim, eu acho que acho que a gente está num momento que muito de uma coletividade muito bacana. Não sei se está todo mundo sentindo, se é em função dessa pandemia, enfim. Mas eu acho que essa coisa de pensar menos individualmente, pensar mais no coletivo, isso também veio para ficar. Eu acho que isso é uma das mudanças. E acho que as mulheres vão cada vez mais conquistar esse caminho, né, do empreendedorismo. A gente tem aí um universo digital imenso que se abriu, né? O e-commerce, o produto que era só presencial virou digital também, ou surgindo já no cenário digital, enfim. Então, eu acho que pelo menos aqui eu estou me sentindo num cenário ótimo. Fiquei muito feliz com esse convite, né? Porque eu vou estar em casa com as mulheres, né? Que a gente sabe a delícia de ser e as dores, né? Enfim. A gente já falou de intuição, né? Eu já te vi assim em momentos de ensaio para as mostras, em momento que você está conectado com alguma força superior aí, tem essa conexão com outras energias. E essa semana você postou no seu story, Raquel, uma frase que eu acho que conecta com isso. Você escreveu lá, ou pelo menos um provérbio chinês, que é persistência realiza o impossível. É um mantra para quem trabalha com empreendedorismo cultural? Sim, eu não gosto de usar a palavra resistência. Eu detesto, para te falar a verdade, porque eu não estou resistindo a nada, eu estou trabalhando. Agora, persistência, cara, isso é a cara de quem está empreendendo. E assim, eu sou persistente, insistente, eu não desisto. Quem me conhece sabe muito bem, essa é uma das minhas características. Se eu já tivesse desistido, aliás, tem que ter resiliência, né, gente? Quem vai empreender não pode desistir. E eu sou realmente assim, nós estamos captando recurso para a Mostra CNBH. Não tem uma vez que eu não recebo um não facilmente, não. Sabe como? Então, a persistência, ela faz parte do meu dia a dia. Eu realmente persisto e insisto, como diz Guimarães Rosa. Raquel, e como é que como é que você observa as novas gerações que estão entrando no empreendedorismo cultural, e novas gerações até de mulheres, assim? Que você acha, características que a gente precisa desenvolver para lidar com esse mercado, que é um mercado já muito transformado em relação àquele que você começou? Mas, assim, o que a gente precisa desenvolver em termos de habilidade mesmo? Eu fiquei até pensando nisso, assim, quando
eu recebi esse convite, né, de vocês, eu fiquei pensando, falei, gente, é uma mudança de paradigma muito grande, né, de 2020 para cá. O mundo parou, a gente tem que ter essa noção, né, tudo parou, a sociedade parou, e a gente está reorganizando, revisitando tudo, né, reconceituando, ressignificando, enfim, é tudo novo. Né? A gente tem uma experiência que ela, não sei o que ela está valendo mais, não, porque assim, é rede social, é plataforma, é transformação digital, enfim. Mas eu acho que as pessoas, é isso, assim, a gente falou de persistência, a gente está enfrentando um mundo de competitividade, né? O mundo é globalizado, então a gente tem que sair de dentro do nosso umbigo, dentro da nossa bolha, e explodir mesmo, né? De Minas para o mundo, é o seu negócio para o mundo, a gente está dentro de um cenário da internet que não tem barreira, não tem fronteiras, é um universo que a gente, inclusive, estou descobrindo, estou aprendendo, então, assim, eu também não tenho nada pronto, eu tenho lido muito, então, eu acho que a primeira coisa, assim, formação técnica, né? Quantos cursos gratuitos estão aí disponíveis, inclusive o Sebrae, que é mestre nisso, exemplo nesse sentido, né? Vai lá, vê um curso que você quer fazer, sabe? Vê o que tem a ver com o seu negócio, vê o que você gosta de fazer, o que vai te dar prazer. O universo é muito grande, entendeu? Então, assim, de gente que gosta de fazer um doce, um brigadeiro, a gente que quer aprender a montar de cavalo, tem tudo disponível na internet e as instituições também estão oferecendo muitas iniciativas, nossas mostras também têm um programa de formação muito grande. Então, formação técnica é importantíssima. Pega um papel, coloca no papel, faz um plano de negócio. Ah, mas eu não sei o que é um plano de negócio. Faz o bootcamp do Sebrae. Faz tudo do Sebrae. E aí começa a rascunhar. Eu sempre faço muito isso, né? Eu sou uma pessoa cheia de ideias. Aí eu falo, meu Deus, eu tenho que botar no papel. As ideias estão... Daqui a pouco eu não vou lembrar delas. Pega um papel e fala, o que é esse negócio? O que eu quero? Quem que é meu cliente? Né? O tal do persona, né? Que essa palavra é muito comum. Para quem que eu vou vender? Meu produto vai servir para quem? Né? Quais são as diretrizes? O que eu quero ganhar? Quais são as possibilidades? Uma coisa, até você fazer esse curso técnico, né, para você ir criando um insight assim, sobre o seu novo negócio. Outra coisa, para ser empreendedor, além da resiliência, a gente precisa de ter coragem. Coragem, entendeu? Isso é uma palavra, guarda aí. Uhum. A gente vai ter muitos riscos correndo, né? Eu costumo lembrar muito do meu pai, porque meu pai era bancário. Quando eu vim morar em Belo Horizonte, ele falava assim, olha, minha filha, nunca entra no cheque especial. Se você precisar, você me pede, e eu detestava pedir dinheiro, mas você não entra num cheque especial. Esse negócio a vida inteira caminhou comigo. Só que quando você vai empreender, você está arriscando. Então, eu falo, nossa, eu entrava no cheque especial, nossa, eu tenho que pagar, nossa, será que eu pego um empréstimo? Será que eu... Então, assim, é uma coisa de coragem mesmo, é botar a sua cara, é falar, eu tenho que arriscar, mas tem aí outra coisa que eu falo, que é o otimismo. Uhum. Porque você vai ser otimista e vai continuar buscando, e vai querer ser melhor, não vai desistir. E você tem que ter autoconfiança. Porque você tem que acreditar em você, você tem que acreditar nas suas ideias. Então, você tendo autoconfiança, otimismo, coragem, resiliência, não pode dar errado, gente. Junto com o plano de negócio que você desenvolveu. Agora, você falou aí algumas palavras que fazem parte desse plano de negócios e que, quando a gente traz para a área da cultura, dá uma travada. Por exemplo, cliente. É muito raro você achar um artista, um cantor, que acha que o público dele é cliente dele. Né? Outra coisa é produto. Às vezes também tem essa dificuldade. O que você acha? Como é que a gente pode desdar esse nó, Raquel? Tem a ver com o que eu estava falando antes, com esse mindset assim, de se entender empreendedor também? Sim, porque eu acho que o artista tem que pensar o seguinte, eu vou fazer um show em tal lugar, né? No teatro, no Mineirão, enfim. Eu quero a casa cheia ou vazia? Eu quero a casa cheia. Eu tenho que me preparar para esse show, porque aquele cara que está indo lá no show, ele está comprando o ingresso. Né? E tem um produtor que está fazendo o evento que está me concedendo um espaço. E onde que vai ser a minha maior propaganda? É no boca a boca, porque quem vier no meu show vai gostar. Então, ele tem que enxergar esse usuário, né, que hoje não está só presencial, também está online, né, porque hoje tem um podcast, tem várias redes que você vai escutar aquele artista,
esse público é o potencial cliente dele, entendeu? É o grande aliado dele, mais do que cliente, é o grande aliado, que ele vai comprar um ingresso para assistir, ele vai fazer propaganda, né? Ele vai comprar um produto dele, né? Ele vai consumir o produto dele. Então, assim, essa visão, só que muitas vezes, Carol, acontece isso, o artista, ele quer ser tudo, né? Ou por falta de dinheiro, né? Então, ele é o produtor, ele é o artista, ele é o empresário, e isso também a gente tem que acabar no mercado, né? O artista tem que focar na arte, né? No que ele pode dar de melhor dele, até para ele não se frustrar, para ele não desistir, né? Para não dar errado. Então, assim, essas visões de mentalidade, de comportamento, a gente está passando por uma revolução, inclusive, né? Assim, a gente não se iluda que essa tecnologia vai trazer inovação. As 3 palavras de ordem: ciência, tecnologia e inovação. A gente não vai ter como sair dentro disso daqui para frente. Uhum, né? É engraçado quando você está falando né, enfim, desse mindset, do artista ter que cuidar do artístico, né? Que a gente vê muitas vezes, principalmente na música, no teatro, o artista cuidando de todas as outras esferas. No audiovisual, eu acho que a figura do produtor ela é mais consolidada do que nas outras expressões artísticas. Sim, até porque para um filme ir para frente, por mais que o diretor seja também um produtor, que isso já virou uma coisa rara, a gente tem um histórico do cinema brasileiro que é muito engraçado, que geralmente, assim, a produtora é o marido e a mulher. Tem um pouco essa configuração, um pouco o que acontece aqui no universo. Enfim, e aí o marido era o diretor e a mulher a produtora. Só que a mulher é muito mais poderosa, porque ela vai lidar com o dinheiro, ela vai lidar com a estratégia, entendeu? São vários, mas o homem... Tem, só para citar exemplos, né? Ó, tem a Simone e o Elvis Raton. A Marisa Leão, o Sérgio Rezende, tinha o João Batista, a Assunção Hernandes. Aí... Eita! Acho que deu uma travadinha na hora que a gente estava dando os exemplos. Raquel! Voltou. E é isso, assim, essa função realmente porque o que acontece? Mesmo se o diretor for produtor, para o filme dele não ficar na prateleira, que ninguém faz filme para ficar na prateleira, ele vai precisar de um distribuidor, vai precisar de um outro agente. Aí ele vai ficar negociando, porque, assim, você negociar, você tem que ter talento para isso, né, gente? Não é qualquer um que vai lá e negocia, e isso não é mais e nem menos, é perfil profissional. Né? Então, assim, acho muito importante a gente falar, Carol, porque muitas vezes as pessoas desistem pela frustração. E, na verdade, elas estão fazendo uma coisa que não é do perfil dela. Não é que ela está fazendo errado ou certo, sabe? É que ela, às vezes, pode buscar um parceiro, pode buscar um sócio, pode buscar essa formação para ela descobrir a vocação que ela tem. Não, eu falo muito isso. Falei, gente, eu sou boa para sentar e escrever projeto, eu sou cheia de ideia, eu quero fazer isso. Muitas vezes eu desvio, vou para a área administrativa, financeira, mas eu sou boa nisso. Eu gosto de fazer isso. Mas quando você não tem essa possibilidade, você não pode só abrir mão do que você gosta. Né? Você pode se multiplicar em várias pessoas. Você trabalha até 10 horas da noite, enfim. Esse é um negócio, você quer que dê certo, né? Evento, por exemplo, você trabalha contra o tempo. Você marcou a data de um evento, você marcou a estreia de um filme, tem que acontecer. Você não pode chegar e falar assim, não deu tempo, isso aqui não sei. Não tem justificativa. Né? Você está ali, todo mundo esperando que assistir a abertura do evento. Raquel, falando mais, voltando a falar da Universo, né? A Universo realiza várias e das mais importantes mostras de cinema do Brasil, né? Que a gente começa o ano com o programa Cinema Sem Fronteiras, que tem a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cineop, a CineBH, que é a Mostra de Cinema de Belo Horizonte, que já tem data e daqui a pouco você vai falar, e o Encontro Brasil Cinemundi, que está, né, junto com a CineBH. Mas, para além disso, a Universo é uma empresa que empreende em outros campos relacionados à cultura. Eu queria que você falasse desses outros empreendimentos.
Sim, né, esses são os 4 empreendimentos, né, de maior destaque, que eles têm alcance nacional e internacional. Mas a Universo é uma empresa de eventos como um todo, nem só na área cultural, de eventos corporativos. Inclusive, quantas vezes que eu fazia evento corporativo, que era desde uma festa de Natal, inauguração de loja, né, a gente tinha o EPA, cliente nosso, o Carrefour, enfim, para, inclusive, sobreviver, porque a gente, na área da cultura, não dava dinheiro, né? Às vezes dava um lucro no evento, no outro você tinha prejuízo, então a gente equilibrava, inclusive, com a ação corporativa. A gente desenvolveu vários produtos, vários projetos na área do audiovisual, a gente tem um trabalho muito bacana com o cinema e educação, tem vários produtos, desde o Cine Expressão, que é um dos produtos que acontece também no âmbito da programação das mostras, mas a gente está cada vez mais investindo na educação audiovisual, mais intenso ainda nesse processo pandêmico, formando educadores, professores, para como eles vão utilizar o cinema na sala de aula. A gente tem um programa na área de música, a Universo foi precursora aqui em Belo Horizonte de levar eventos para a rua. Nós somos as primeiras produtoras a fazer show em praça pública, porque isso vem muito da minha cultura com ação global. Assim, eu quero atuar nas comunidades, eu quero levar onde que as pessoas não têm acesso gratuito. E Belo Horizonte é caracterizado por isso. As principais praças da Zona Sul é cercada por comunidades. Então, a gente fez aí durante mais de 10 anos um programa que o último nome dele foi Baila Comigo, mas que era Mineirão Musical, depois, quando vendeu o Mineirão para o Carrefour, era Chambre, depois virou Carrefour, enfim. Esse evento que era um grande baile ao ar livre, em que o palco era montado de uma forma que a comunidade se sentia inserido nele. Então, foi um grande evento que a gente fez de inclusão social, foi muito bacana, tem várias recordações. Depois, ele só parou porque veio essa questão da Copa do Mundo, né? Aqui, e não podia usar as praças. Para usar as praças, você tinha que botar tanta grade, que a gente falou, não, vai contra todo o perfil do evento, que é a integração das comunidades. Então, eu sentava na mesa, entendeu? Aquele menino que você tem medo dele ser um trombadinha, ele sentava na mesa com um casal, entendeu? Eles subiam no palco, eles dançavam junto com os idosos. Então, é um programa que eu tenho muita saudade dele. A gente também tem um programa itinerante de cinema, que roda várias cidades do interior, a gente fez, inclusive provando a eficácia do audiovisual para uma ação de venda. Eu lembro que quando a gente fez no Triângulo Mineiro, foram 70 cidades, e a Oi precisava de implantar telefonia móvel. E ela tinha uma meta de vender 30 mil celulares em 2 anos, uma coisa assim, e ela não ia ter uma loja fixa. E aí a gente vendeu esse projeto, que acabou ficando no Circuito 8 Cinema. Eles venderam 30 mil celulares em 4 meses, só com um balcão móvel, percorrendo esse evento, né? Porque a gente tinha a exibição do comercial, a gente foi para a cidade que nunca tinha visto cinema, né? O celular era uma coisa nova, quer dizer, vários fatores, né? Eu estou aqui só recordando esse leque de ações. Nós criamos também o Instituto Universo Cultural para ser um braço social da empresa. Tem um outro projeto também que eu preciso desenvolver, que ele está estagnado, que é a Turma de Pipoca, entendeu? Então, assim, eu vejo no audiovisual, Carol, assim, aí eu falo audiovisual, já está explicitamente a cultura, eu vejo tudo da sociedade que a gente pode explorar, trabalhar, entendeu? Refletir, né? Eu acho que, e mais do que nunca a campanha que eu tinha, que tudo é audiovisual, ela de fato virou tudo audiovisual. Nossa vida é produção de conteúdo, né? Não tem como você abrir um negócio sem produzir um videozinho. Eu até estava vendo outro dia na rede um cara falando, gente, eu estudo 5 anos para depois me posicionar no mercado, tenho que fazer reels. Entendeu? Então, assim, é um processo complexo que a gente está vivendo, né? E vale vários outros debates em função disso, né? Mas a gente está cheio de desafio aí nesse momento. A grande questão agora é a gente pensar como que nós vamos fazer nosso evento presencial e online, né? Porque isso realmente... o gênio não vai voltar mais para dentro da garrafa, né? Então, ele já saiu, explodiu, e a gente tem que... E foi um mercado que a gente conquistou, a mesma coisa que eu comparo com o delivery, né? Restaurante que passa
a fazer o serviço de delivery, ele foi se organizando para isso, foi se aprimorando, conquistou o cliente, voltou presencial. Ele vai largar esse cliente, gente? Não vai. Vai. A Mostra de Cinema Tiradentes, durante 9 dias, na cidade de Tiradentes, recebe um público 5 vezes maior que a população da cidade, beneficia 35 mil, é a minha capacidade máxima, porque lá não tem como botar mais nenhuma estrutura, então é a capacidade de atendimento dos cinemas. Eu vou na internet, em 9 dias, a gente tem um alcance de 550 mil. Entendeu? Eu vou largar esse público de 94 países que acessaram a mostra? Jamais, entendeu? Então, assim, é isso, a gente está aprendendo a como que nós vamos fazer em 2022, se Deus quiser, que vai ser essa nova inauguração, né, desse ano que a gente espera poder encontrar com as pessoas, poder abraçar, beijar, né, poder divertir sem medo, sem culpa, né? Eu acho que é isso. De repente, a gente acha que a gente está errado. Não é a vacina que atrasou para chegar no país, não. Nós é que estamos errados, né? É o povo que não quer vacinar. Enfim. E aí a gente precisa quebrar isso tudo, porque nós temos um papel a desempenhar como cidadãos também, né? Eu acho que antes de mais nada, a gente é um ser, entendeu, político, e a gente tem que exercer a nossa cidadania. Então, antes de qualquer coisa, tem o nosso papel na sociedade, na nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho. E essa coisa de pensar um evento híbrido também entra muito dessas características que você falou, inclusive coragem, né, Raquel? De ousar, a tecnologia, a ciência, a inovação, como é que você vai pensar isso? E o próprio empreendedorismo, que eu acho que o empreender está muito na ação, né, no verbo de você empreender. Então, você pensar essas características e vai coincidir com a 25ª? 25 anos da mostra. 25 anos da mostra. E agora, para a gente finalizar, falar da CineBH, que está próxima, o que você já pode contar da CineBH? Então, gente, a Mostra CineBH é um evento muito interessante. Eu acho que é o evento hoje mais desafiante. Primeiro que a gente criou uma mostra para ser o evento internacional da capital mineira para falar de mercado audiovisual. E mercado audiovisual numa capital que não tem indústria. 15 anos atrás, era muito pior, inclusive, do que é hoje, né? Porque 15 anos atrás não tinha esse processo todo digital, estava começando, né, toda a questão digital. E a Mostra CineBH ela começa em Santa Teresa, que a gente está fazendo 15 anos, então a gente já vai ser um evento comemorativo que nós vamos celebrar, revisitar. Em Santa Teresa, que é um bairro símbolo da vida cultural, né, de Belo Horizonte, e a gente abre com o maior desafio que a gente se propôs em 2007. Pegar o Cine Santa Teresa, que estava fechado, invadido. É muito importante as pessoas saberem, porque esse é um papel que a gente faz, como eu estava falando, como cidadão, como empreendedora, de acreditar, mas também como um legado social. Onde que nós vamos fazer o evento? Vamos fazer dentro de um cinema. Mas no shopping eu não faço. Cinema de rua. Belo Horizonte já teve 120 salas de cinema de rua. A gente tinha o Belas Artes, Humberto Mauro, depois veio o Sesc, né? Não tinha Cine Brasil, não tinha nada disso. E o evento ele foi pensado para ocupar o centro da cidade, aonde que esses equipamentos culturais estavam em reforma e nunca ficavam prontos, né? O Cine Brasil demorou não sei quantos anos, o Sesc para lá demais ainda. Uhum. E, ao mesmo tempo, o centro sendo revitalizado, um bulevar ali, um museu de artes ofícios, então ele foi todo planejado. E na hora que falou, não, a convite até do Pimentel, na época que era prefeito, falou assim, não, vamos fazer, e o centro, que era o cenário do evento, não estava propício para receber o que a gente tinha planejado. E aí fica outra dica, você planeja, mas você tem que ter flexibilidade e saber adaptar ao cenário de quando esse empreendimento for vir à prática, né? Enfim. E aí, a gente conversando, falou, não, então vamos para Santa Teresa. Falei, mas Santa Teresa, a Praça Duque de Caxias nunca tinha tido nada lá. Ela tinha acabado de ser reformada. Nós fomos na Praça Duque de Caxias para ver, porque a gente já tinha experiência de Tiradentes, cinema na praça, e aí a gente viu o equipamento cultural, que estava cheio de morador de rua, lavador de carro, não sei o que. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu fui ver que era um cinema que foi desativado desde 1980. Então, a nossa história começa ali. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou fazer. O Quintinho, mas você está louca? Não tem jeito de fazer cinema aqui, não. A última coisa que tinha tido lá era uma boate.
Então, além de já ter descaracterizado totalmente, porque não existia cinema, tinha, como é que fala? O mezanino, tinha camarote, tudo detonado, né? Tudo. Aí eu falei, mas é aqui mesmo que nós vamos fazer. E é bom porque a minha equipe compra minhas ideias, entendeu? Eu dou ideia, mas também não faço nada sozinha, né? A produção é um trabalho totalmente de equipe, né? É bom, quando eu estou aqui falando, eu, na verdade, estou representando todo o meu time, porque sem ele, né, diga-se de passagem. E o Quintino foi mestre de obra, né, foi engenheiro, foi tudo, a gente devolveu, quer dizer, é um outro case que a gente pode ficar falando horas aqui. E com isso, 3 anos depois, a gente traz um evento de mercado do cinema brasileiro, que completa 12 anos, que é exatamente isso, porque a gente viu que não adianta só fazer um evento de mercado se você não trouxesse a indústria para cá. Então, é um evento de mercado muito importante, é nele que a gente tem estabelecido coproduções internacionais, que a gente recebe os players, que a gente recebe projetos inscritos de longa-metragem. Depois disso veio a Max, que podia estar somando com a gente, mas a gente não conseguiu. A gente conseguiu, em uma edição, fazer os 2 eventos juntos, porque são eventos complementares, né? Enquanto o Brasil Cinemundo está apostando, né, em projetos de longa-metragem, ainda no argumento, no desenvolvimento, abrimos mais 2 categorias, que é a produção e a finalização, exatamente nesse cenário pandêmico em que as pessoas estão perdidas, né? Filmes prontos que passaram pelo Brasil Cinemundo que as pessoas não sabem para onde que elas vão. A Raquel falou que podemos fazer em 2021, tipo 2021 é mês que vem, tá, Raquel? Agora Sebrae MG na Max, só o Sebrae, olha, ó. Vendo? Negócios. Porque a gente tem que criar a cena de Minas para o mundo, trazer o mercado para cá, entendeu? A indústria para cá. Então, assim, cada um com a sua expertise, com a sua questão. Eu sempre falei muito isso, como eu tenho muita conversa na FIENG, assim, é a minha casa ainda, não perdi o vínculo, eu falava muito isso. E eles realmente concordaram. A gente já teve o Sebrae como parceiro do Brasil Cinemundo em várias edições também, porque isso são instituições representativas de Minas, né? Cada estado tem a sua instituição. E a Universo sozinha não faz nada. A gente tem, às vezes, o conhecimento, aquilo, mas a gente precisa de parceiros para viabilizar, a gente precisa de parceiros para usar da infraestrutura, da tecnologia, né? de vários incrementos que a gente pode estar junto e fazer essa cena muito mais forte, né? Isso que eu estava falando, a Mostra em BH foi pensada para fazer um movimento de trazer a indústria para cá. Em Tiradentes, a gente está trazendo os programadores críticos de cinema internacionais para cá, para conhecer o cinema brasileiro aqui, o cinema que não chega até eles, né, por vários motivos, mas não chega. Então, a gente fez esse movimento contrário. E, com isso, a gente chama a atenção de Minas e do Brasil para o mundo, né? Nesse digital, mais ainda, porque não tem fronteira mesmo, de fato. Cada um pode acessar, assistir, participar, se engajar de onde estiver. É isso. Raquel, o tempo voou, acabou o tempo, né? Até estouramos um pouquinho, né, gente? Né, Nath? Mas antes de terminar mesmo, Raquel, como é que as pessoas te acham na rede? Na rede? Nas redes, são várias, tá? Todas aí. Bom, a minha é do Instagram, eu não tenho Facebook. Eu, na verdade, sou um aprendiz, né? A Carol sabe bem disso. Mas o meu do Instagram é @Raquel_Alac, tudo minúsculo. Alac, H-A-L-L-A-K. Né? E tem as redes da Universo e tem as redes do evento. No Instagram é @Universo Produção, no singular, e ali você fica sabendo de todos os eventos, né? Todas as redes. E a gente tem o Facebook da Universo e dos eventos. Então, tem Universo, Produção, Mostra Tiradentes, Cinemundi, CineBH, Cineop, enfim. E o nosso site, cada evento tem seu site, e tem um site da Universo, que é universoprodução.com.br. Tem também um canal do Telegram, se você quiser saber notícias das mostras, tem um canal do Telegram e tem também no LinkedIn. LinkedIn, podcast. A Carol é responsável pelas nossas redes. Fala aí, Carol. Tem tudo. Tudo. Todos os conteúdos, que é outra vantagem do digital, né, gente? Outra vantagem, outro comportamento. Que as pessoas estão escolhendo a hora que elas querem assistir os conteúdos, né? Então, tudo fica disponibilizado ali no canal do YouTube da Universo, né? Quem quiser ver algum debate que perdeu, enfim,
muita gente faz pesquisa, acadêmicos, então o conteúdo está todo ali. Raquel, muitíssimo obrigado. Mais uma Eu que agradeço, gente, fiquei muito feliz. Realmente passou muito rápido. Você é ótima mediadora, cara, eu adoro. Pode me chamar sempre quando você tiver. Tá bom. Obrigadão. Obrigada. Obrigada pelo convite, Sebrae, o festival, Elas Festival, né? Foi muito bacana compartilhar esse momento com vocês. E tomara que, sim, que essas coisas que a gente falou, assim, essa participação do Sebrae, né, nessas pontes, são muito importantes para esse empreendedorismo cultural, para a economia criativa, de fato se concretizem, né? E pelo menos se eu puder ajudar e participar disso, podem contar comigo. Eu também estou à disposição. Nós é que agradecemos, Raquel. Interessantíssima a sua história. E eu até comentei aqui no chat, várias pessoas falando que bom conhecer a história de um festival que a gente está ali sempre indo e a gente às vezes não sabe da origem desse festival, né? Então, é extremamente importante você trazer esse contexto histórico e político, né? Extremamente importante a gente trazer a política para o lugar da cultura. A cultura é um dos alicerces, assim como educação, saúde, segurança, tá a cultura. Então, você falou muito bem, eu quero muito te agradecer. Carol, pela sua generosidade da mediação, ao Hermes e a Fabi pela interpretação nas Libras. Muitíssimo obrigada. Raquel, eu tenho um recadinho para você. Eu até anotei aqui, olha, obrigado por persistir, insistir e não desistir. Exatamente. O ponto principal é não desistir, porque os desafios estão aí e a gente está aqui para superar eles e cada vez mais acreditar que a cultura é meio de transformação do sujeito, do cidadão. Não é mesmo? Sim. Quero convidar o pessoal. Hoje a gente ainda tem programação aqui no Elas Festival. Às 18h30, a gente tem Negócios e Empreendedorismo com a Andresa Capello. Às 20 horas, a gente tem acessibilidade, produção inclusiva. É um assunto extremamente importante a gente tornar cada vez mais a acessibilidade e a inclusão nos projetos culturais, com a Catita Amaral e a Ana Maria. E o Case volta agora na sexta-feira com empreendedorismo cultural, o Covid com a Clarice Castanheira, Elas no Teatro. Exatamente, com a mediação também da Carol. Vamos se ver aí de novo, Carol, na sexta-feira, às 19 horas. Gente, o Elas Festival... Às 17 horas. Isso, na sexta-feira, às 17 horas. O Elas Festival ele tem um incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Quero agradecer a presença de todos e todas vocês. Tenhamos uma boa noite e, quem sabe, até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.